Olá! E se a habilidade mais importante hoje não for só aprender, mas sim reaprender? Boa pergunta. Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo sobre esse poder de repensar o que a gente já sabe, o que a gente acredita. A base é o livro Pense de Novo, do Adam Grant. Um livro e tanto. Sim. Nossa missão aqui é tirar os insights mais valiosos sobre como a gente pode questionar nossas próprias opiniões, sabe? Lidar melhor quando alguém discorda e usar isso no dia a dia. Uhum. Para começar, tem aquela história, nossa, bem impactante. Mangold, lá em 1949. Incêndio florestal, bombeiros encurralados. Uma situação limite. Totalmente. E uma decisão que, na hora, pareceu loucura, mas que salvou uma vida, enquanto outras 12, se perderam. Vamos desempacotar isso. É fascinante, né? Porque, olha, o mundo muda tão rápido, tanta informação, que essa capacidade de repensar e até de desaprender o que não serve mais. Desaprender. Interessante isso. Pois é, talvez seja até mais importante que, sei lá, a inteligência pura, o QI. E não é só mudar de ideia de vez em quando, né? Não. É mais um conjunto de habilidades, uma postura mesmo, de buscar a verdade, de ter humildade intelectual. Entendi. Bom, voltando lá para Mangold. A equipe de bombeiros, com o Wagner Dodge na liderança, né? Eles estavam combatendo um incêndio. Sim. Aí o vento virou de repente e o fogo veio para cima deles. Chamas enormes, avançando muito, muito rápido. Desesperador. E aí o Dodge teve uma ideia. Assim, radical. Totalmente fora da caixa. Ele começou a atear fogo na grama ali na frente deles. Espera, ele fez mais fogo. Exato, para criar uma área queimada, sabe? Um fogo de escape. A ideia era que o fogo principal passasse por cima e eles ficariam seguros ali no meio do queimado. Ele gritou para largarem as ferramentas pesadas e irem para lá. Mas, caramba, imagina o choque para a equipe. Total. O instinto, o treinamento, tudo mandava fazer o contrário. Apagar fogo, correr para longe. A ideia dele era o oposto completo. Nunca tinham visto isso. Por isso a maioria hesitou, sabe? Ou nem entendeu direito o que ele estava fazendo. E no final? No fim, só o Dodge, que se deitou lá na área queimada, sobreviveu. E outros 2 que conseguiram correr muito rápido e chegar no cume. 12 morreram. Nossa, pesado. E aqui tá o ponto-chave, né? A sobrevivência do Dodge veio dessa aptidão mental, como o Grant chama. Essa capacidade de largar o plano, a resposta automática e repensar tudo ali, sob pressão máxima. E as ferramentas? Você falou das ferramentas. Sim. Muitos dos que morreram não largaram as ferramentas pesadas. E o pior é que anos depois, em outro incêndio trágico lá em Storm King Mountain, aconteceu de novo. Não acredito. 14 mortos. E os cálculos mostraram que se tivessem largado o equipamento pesado, a maioria talvez tivesse escapado. Um sobrevivente até admitiu que, mesmo correndo pela vida, ele ainda pensou onde eu posso deixar minha motosserra num lugar seguro. É quase irracional. Mas isso ilustra bem uma tendência nossa, né? Aquela coisa de agarrar e congelar. A gente prefere a certeza, mesmo que seja uma certeza furada, do que a dúvida que é desconfortável. E aí as crenças viram pedra. Exatamente. E quando a gente processa informação ou defende uma ideia, muitas vezes a gente entra nos modos mentais sem nem perceber. Que modos são esses? Bom, tem o modo pregador, que é quando a gente defende nossas ideias como se fossem sagradas, né? Tem o promotor, que é quando a gente está mais focado em atacar a ideia do outro, achar os furos. E tem o político. O político busca aprovação. Isso, busca apoio e popularidade para a ideia. Mas nenhum desses está realmente buscando a verdade. Está mais preocupado em vencer ou convencer. E qual seria o ideal, então? O ideal, segundo Grant, é a gente agir mais como um cientista. Como assim? O cientista busca a verdade. Ele formula hipóteses, testa, duvida do próprio conhecimento, é curioso sobre o que não sabe e, o principal, está disposto a mudar de ideia se aparecerem evidências melhores. Entendi. A questão é reconhecer quando a gente está agindo mais como pregador ou promotor, né? Exato. E cultivar essa mentalidade de cientista exige um esforço consciente, porque os outros modos são mais automáticos, talvez.
Falando em dificuldade de mudar, mesmo sendo brilhante, o exemplo do Mike Lazaridis, o criador do BlackBerry, é muito forte, né? Nossa, perfeito. Ele dominou o mercado de smartphones, um sucesso estrondoso, mas ficou preso. Ficou preso ali. Preso ao sucesso inicial. Isso. Ele resistiu demais a repensar o produto principal. Ele tinha certeza, assim, absoluta que as pessoas sempre iam preferir um teclado físico. Ele meio que desdenhou das telas de toque no começo. E o navegador de internet? Demorou anos para aceitar o navegador completo. Tinha preocupação com bateria, com as redes. E mesmo ideias boas que surgiram lá dentro, tipo um sistema de mensagens criptografadas que funcionasse em outros aparelhos. Tipo um WhatsApp antes do WhatsApp. Exatamente. Mas foi freado. Medo de canibalizar o próprio BlackBerry. A inteligência dele, que era imensa, não foi uma vacina contra essa rigidez. Talvez até tenha alimentado uma certa arrogância, sabe? Faz sentido. E isso leva para o que o autor chama de ciclo da superconfiança, né? O orgulho leva à convicção, aí vem o viés de confirmação, a gente só vê o que confirma o que a gente já pensa. Busca validação externa. Exatamente. E isso reforça a arrogância. Vira um ciclo vicioso mesmo. O oposto seria o tal ciclo do repensar. Começa com a humildade que permite a dúvida. Uma dúvida saudável, né? Certo. Essa dúvida gera curiosidade e a curiosidade leva à descoberta, ao aprendizado. Mas é contraintuitivo para muita gente. A gente até acredita naquela falácia do primeiro instinto. Ah, aquela ideia de que a primeira resposta é sempre a melhor. Essa mesma. E os dados mostram que isso é furada. Pelo menos em provas. Estudos mostram que alunos que mudam as respostas, na maioria das vezes, melhoram a nota. A mudança geralmente é de errado para certo. O benefício está em considerar a mudança, né? Sim, mas mesmo sabendo disso, a gente hesita. É engraçado, a gente atualiza o celular todo ano, troca de carro, reforma a cozinha. Uhum. Mas as nossas crenças, nossas opiniões, essas parecem ter garantia vitalícia. Por que será? Bom, uma parte da resposta, acho, está na falta de humildade intelectual. E aí entra aquele fenômeno curioso, o efeito Dunning-Kruger. Ah, esse é o famoso. Explica aí. Simplificando muito, é a tendência que pessoas com pouca habilidade numa área têm de superestimar justamente essa habilidade. Quem sabe menos acha que sabe mais. Basicamente isso. Quem não sabe, muitas vezes, não sabe que não sabe. A gente vê isso em testes de lógica, gramática, até percepção de humor. A piada é que a primeira regra do clube Dunning-Kruger é que você não sabe que faz parte do clube. Nossa, mas tem o contrário também, né? Aquela síndrome do impostor. A pessoa é super competente, mas se acha uma fraude. Tem sim. E o curioso é que essa síndrome, se não for daquelas que paralisam a pessoa, pode até trazer vantagens. Vantagens? Como assim? Olha o caso da Hala Thomasdottir, lá na campanha para a presidência da Islândia em 2016. Ela sentiu total a síndrome. Quem sou eu para ser presidente, ela pensava. Entendo. E aí tinha o outro candidato, o David Oddsson, ex-primeiro-ministro envolvido na crise financeira do país. Mas ele esbanjava a confiança. Minha experiência é considerável. Ele tinha o que o Grant chama de síndrome do quarterback de poltrona, sabe? Aquele que acha que sabe tudo, cego para as próprias falhas. E como a dúvida da Hala ajudou ela, então? Essa sensação de ser uma impostora, entre aspas, fez ela trabalhar mais, buscar feedback, inovar. Ela usou redes sociais de um jeito muito esperto na campanha. Interessante. Pessoas com essa síndrome tendem a ser melhores aprendizes, sabe? E potencialmente melhores líderes, porque elas ouvem mais, estão mais abertas. Como a Hala mesmo disse, impostores raramente falam, aqui a gente sempre fez assim. E o resultado final? Ela surpreendeu. Ficou em segundo lugar, muito na frente do Oddsson, que ficou em quarto. Uau! Então o segredo não é ser o super confiante nem o totalmente inseguro? Exato. O ponto ideal, o que o autor defende, é a humildade confiante. Humildade confiante. Gostei. É ter confiança na sua capacidade de aprender, de alcançar objetivos no futuro, mesmo que você duvide das ferramentas e do conhecimento que tem agora.
É acreditar no seu potencial de crescer sem ser arrogante sobre onde você está hoje. Isso me faz pensar como a gente lida com o erro. O livro fala até na alegria de estar errado. Parece, sei lá, meio estranho. Soa estranho mesmo, mas a ideia por trás é interessante. Tem a ver com desapego. Desapego. É. Primeiro, desapegar o presente do passado. Se ver como alguém em construção. Sabe aquela frase do Ray Dalio sobre olhar para trás um ano e pensar, nossa, como eu era burro? Se você não sente um pouco disso, talvez não esteja aprendendo tanto. Faz sentido. E o segundo desapego? É o mais importante. Desapegar suas opiniões da sua identidade. Se a sua identidade é ser pró alguma coisa ou anti outra coisa, mudar de ideia parece uma traição pessoal. Vira uma questão de quem você é. Exato. Mas se a sua identidade está mais ligada a valores tipo curiosidade, aprendizado, busca pela verdade, aí mudar de ideia é sinal de progresso, não de fraqueza. É tratar suas opiniões como hipóteses, sabe? Coisas a serem testadas. Entendi. Essa mentalidade individual é a base, então. Mas e quando a gente interage com os outros? Quando as ideias batem de frente? Aí a coisa fica mais complexa, né? É super importante diferenciar conflito de relacionamento, que é pessoal, destrutivo, do conflito de tarefa, que é sobre ideias, e pode ser muito produtivo. Produtivo? Conflito ser produtivo? Sim, pesquisas mostram que equipes com um nível moderado de conflito de tarefa, especialmente no começo de um projeto, tendem a ser mais criativas, tomar decisões melhores. Aquela frase, a ausência de conflito não é harmonia, é apatia. Forte isso. A gente precisa do que o autor chama de redes de desafio, pessoas de confiança que ajudam a gente a enxergar nossos pontos cegos. Tipo o que aconteceu na Pixar, no filme Os Incríveis. Exatamente. O diretor, o Brad Bird, tinha uma visão super ambiciosa. A galera da liderança técnica achava impossível fazer. E aí? Ele montou uma equipe com os piratas da empresa. Gente que gostava de questionar, de desafiar como as coisas eram feitas. Ele criou um ambiente onde o conflito de ideias era bem-vindo, era a norma, tudo para repensar o processo de animação. E deu certo. Deu muito certo. O filme foi aclamado, saiu antes do prazo e abaixo do orçamento. Um sucesso. Mas como é que a gente tem essas boas brigas sem virar ataque pessoal? Tem alguma dica? Tem sim. Algumas táticas ajudam. Por exemplo, só de chamar de debate, em vez de discordância, já muda o clima. Sinaliza mais abertura. Outra coisa é focar no como. Tipo, como essa política funcionaria na prática? Em vez de só ficar o porquê você está certo e eu tô errado. Perguntar como geralmente mostra as lacunas, a complexidade e diminui a polarização. E, claro, respeito, né? Fundamental. Dá para discordar firme, mas com respeito. Argumentar sobre ideias pode ser até um sinal de que você leva outra pessoa a sério, que você se importa com a ideia dela. E a parte da escuta. Porque muitas vezes, numa discussão, a gente está só esperando a nossa vez de falar, né? Não está ouvindo de verdade. Essencial. A escuta ativa é chave. Tem uma técnica chamada entrevista motivacional, que veio da terapia, mas é super útil para isso. Entrevista motivacional. Pensa naqueles médicos que conversam com pais que estão hesitantes sobre vacinar os filhos. Os bons médicos não chegam atacando ou dando sermão. O que eles fazem? Eles usam perguntas abertas. O que te preocupa especificamente sobre a vacina? Usam escuta reflexiva, tipo, entendi, então você está recebendo muita informação conflitante e fica difícil saber em quem confiar, é isso? Mostram que entenderam a preocupação. E afirmam a autonomia dos pais. Exato. Afirmam o desejo e a capacidade deles de escolher o melhor para os filhos. Eles resistem àquele impulso de corrigir o outro imediatamente. E isso funciona mesmo para convencer alguém? Olha, não é bem convencer no sentido de forçar, sabe? É mais ajudar a outra pessoa a encontrar a própria motivação para reconsiderar. No caso das vacinas, os estudos mostram que funciona assim. Nossa! E tem aquele exemplo extremo do Daryl Davis, um músico negro que começou a conversar com membros da Ku Klux Klan. Com a KKK, como? Ele não foi com ódio, foi com curiosidade genuína. A pergunta-chave dele era: como você pode me odiar se você nem me conhece? E através do diálogo, da escuta, vários deles acabaram deixando o grupo. Incrível. Ele não converteu ninguém à força, ele deu razões para eles mesmos repensarem suas crenças. Essa habilidade de ouvir, de buscar entender, parece crucial.
Mas pensando em larga escala, a gente enfrenta outro problema, a mania de simplificar tudo, né? É sempre fla-flu, preto no branco. Sim, o tal do viés binário. A gente vê isso demais nos debates polarizados. Teve um experimento muito interessante no laboratório de conversas difíceis. Conta aí. Colocaram pessoas com visões opostas sobre aborto para conversar. Quando elas liam um artigo sobre controle de armas que só mostrava os dois lados, elas conseguiam chegar a um consenso sobre aborto em 46% dos casos. Ok. Mas quando elas liam um artigo sobre o mesmo tema, controle de armas, que era complexificado, ou seja, mostrava várias perspectivas, nuances, tons de cinza, o consenso sobre aborto subiu para 100%. 100%, que diferença. Exato. Essa complexificação parece diminuir a hostilidade, aumentar a humildade intelectual e a curiosidade. Faz as pessoas pensarem, opa, talvez não seja tão simples assim. Isso tem implicações gigantescas para como a gente discute temas difíceis, tipo clima, política, ou até para combater estereótipos. Sem dúvida, mostrar a variedade dentro dos grupos, as nuances, em vez de pintar todo mundo com o mesmo pincel. E essa mentalidade de repensar tem que entrar nas nossas instituições também, né? Educação, trabalho. Com certeza. Tem experimentos que mostram que alunos aprendem mais com métodos ativos, que fazem eles botarem a mão na massa, pensarem juntos, do que só ouvindo palestra. Mesmo que eles sintam que aprendem mais na palestra porque dá menos trabalho mental. A palestra pode inibir o pensamento crítico, né? Pode. A gente precisa de ambientes que incentivem o questionamento. Gostei do exemplo da professora que usa livro didático antigo para ensinar os alunos a criticarem as fontes, sabe? A questionar quem escreveu, o porquê, o que ficou de fora. E o projeto final é eles reescreverem um capítulo. Fantástico. Ou aquele professor, o Ron Berger, com o projeto da borboleta de Austin, ensinar através de múltiplos rascunhos com crítica construtiva dos colegas, foco na excelência através da revisão constante. Isso cria uma cultura de aprendizado. Exatamente. E nas empresas, isso é fundamental. A NASA aprendeu isso do jeito mais trágico, né, com os desastres da Challenger e da Columbia. Sinais de alerta foram ignorados, riscos foram normalizados. Porque ninguém queria ser o estraga-prazeres ou tinha medo de retaliação. Provavelmente uma combinação. Por isso é tão importante ter segurança psicológica, as pessoas precisam se sentir seguras para falar, para admitir erro, para levantar dúvida, mas também ter responsabilização pelo processo. Avaliar a qualidade do pensamento que levou à decisão, não só se o resultado foi bom ou ruim. Faz todo sentido. Se a cultura pune a dúvida, ninguém vai se arriscar a repensar em voz alta. Mas e na nossa vida pessoal? Carreira, relacionamentos, como o repensar entra aí? Olha, um perigo é o que o Grant chama de execução hipotecária da identidade. É quando a gente decide muito cedo quem a gente é ou o que quer ser e fecha a porta para outras possibilidades. Tipo, você médico e ponto final aos 17 anos. Isso. Outro perigo é a escalada do compromisso. Continuar num caminho que claramente não está dando certo só porque, já investi tanto tempo nisso, ou já falei para todo mundo que eu ia fazer isso. É o lado sombrio da persistência, do não desistir nunca. E qual a sugestão? Fazer uns check-ups de carreira e de vida de vez em quando. Agendar um momento para se perguntar: o que eu aprendi? Estou indo na direção do que eu realmente valorizo? O que eu talvez precise repensar aqui? Entendi. Agendar um momento para ser o cientista da própria vida, gostei disso. Exato. E isso vale para tudo, até para a busca da felicidade. Às vezes, a gente foca tanto em ser feliz que acaba ficando menos feliz. Como assim? Fica aquela pressão, aquela busca incessante por picos de alegria. E a gente esquece que talvez a felicidade seja mais um subproduto de viver uma vida com propósito, de contribuir para algo, de buscar maestria em alguma coisa. Não um alvo a ser atingido diretamente. Interessante. Mudar o foco do resultado para a jornada, talvez. Pode ser uma forma de ver. Repensar o que significa ser feliz. Bom, para a gente ir fechando, recapitulando então, repensar não é só uma ferramenta para usar de vez em quando. É mais uma mentalidade mesmo, né? Fundamental. É ter a humildade de duvidar do que a gente acha que sabe, ter a curiosidade para buscar coisas novas e a coragem para mudar de ideia quando for preciso.
é colocar nosso senso de identidade mais na flexibilidade, no aprendizado contínuo, do que na rigidez das nossas opiniões de hoje. Perfeita colocação. E para quem está nos ouvindo, queria deixar uma provocação final, bem na linha do livro. Anda. Pense numa opinião forte que você tem hoje, uma crença assim, bem arraigada, algo que parece muito certo para você. Ok. Agora, se pergunte com total honestidade, que tipo de evidência, que argumento, que experiência realmente poderia fazer você reconsiderar essa visão? O que precisaria acontecer para você pensar, opa, talvez eu estivesse enganado? Boa pergunta. Só de estar aberto a essa pergunta, sabe, a identificar o que seria necessário para talvez mudar de ideia, isso já é um passo enorme nessa jornada do repensar. Já mostra que a porta não está totalmente fechada.